Seguimos falando do tarifaço de Trump. Alguns países, como vocês já viram aqui, já negociaram acordos comerciais com os americanos e o Brasil segue então nas negociações. Tem a maior tarifa aí, 50% até o momento. Sobre o assunto eu converso agora com Frederico Seixas, professor de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Simone. Como vai? Tudo certo por aqui. Frederico, negociações, como a gente viu aí, os Estados Unidos já passaram, né, anunciando ao mundo as negociações com a União Europeia, né, vão cobrar 15% para a maioria das exportações aí da União Europeia, né, para os Estados Unidos. A tarifa antes era 30%, enfim, tarifa ainda alta. A gente sabe que tem, em relação às exportações de alumínio, aço, ainda devem ser tributados, ainda ficar em 50%, mas enfim, o que significa para o bloco, não é, esse acordo aí com os americanos? Bom, obviamente o Brasil é o grande player do Mercosul, né? É a grande potência de segunda categoria, vamos dizer assim, na política internacional do Mercosul. Então, essa criação de uma tarifa de 50% para a exportação brasileira vai significar, né, o isolamento do Brasil de outros países que, como você já bem falou, conseguiram realizar algum acordo, ainda que não ideal, mas o possível com os Estados Unidos. O mundo, né, se reorganizando em cima de interesses americanos, dos interesses dos Estados Unidos. A gente está falando aqui da União Europeia, o Japão já fez, a Austrália, enfim. O Brasil nessa expectativa toda. Mas quando a gente traz esse acordo comercial da União Europeia, não é, com os Estados Unidos, o Mercosul, então, pode sair prejudicado, porque a gente viu agora o vice-presidente Geraldo Alckmin falando nos próximos acordos a serem fechados, citou o Mercosul, a União Europeia, citou o Mercosul e a EFTA também. Né? Com certeza o Brasil espera que isso avance, mas diante desse acordo com a União Europeia, isso pode refletir lá na frente, travar essa conclusão aí. Sim, eu imagino que o próprio futuro do Mercosul está em risco na medida em que temos um presidente também na Argentina muito mais próximo, né, com uma aliança automática aos Estados Unidos, que agora, inclusive, negocia um acordo de liberação do visto para turistas argentinos. Então, isso pode significar, na verdade, né, uma depreciação do valor do Mercosul como instrumento de política externa do Brasil. É um momento, talvez, de procurar muito mais acordos bilaterais para desviar esse comércio que pode ser realmente afetado, né, com uma tarifa aí, né, de mais que 10%, como era imaginado inicialmente. Esse acordo, então, ele pode subir, né, para o telhado, que a gente já viu em muitos anos o bloco Mercosul tentando esse acordo com a União Europeia. E a gente viu também aqui análises, viu, Frederico, em relação, quando começou essas tarifas de Donald Trump, dos discursos, né, em prol, né, pela força do multilateralismo, mas dizendo que a partir então dessas tarifas, né, essas super tarifas sobre taxas aí americanas, seria muito mais provável que o Mercosul, o acordo Mercosul-União Europeia, ele deslanchasse mais rápido. Só que agora a gente está vendo um possível, quem sabe, a gente não sabe ainda, né, um recuo, né, na tua análise isso pode acontecer por conta aí desse acordo que está acontecendo, que aconteceu, né, entre a União Europeia e os americanos, como eu falei aqui, né, o mundo se reorganizando em cima dos interesses dos Estados Unidos. E porque na França, a gente colocou aqui há uns dois anos por aí, produtores contra, né, produtores franceses contra esse acordo, já criticaram o acordo do Mercosul, fizeram greves. Então, vão ter mais força agora esses países aí que criticaram tanto, né, o acordo União Europeia-Mercosul, ou vão ganhar mais força para barrar um pouco essa conclusão? Olha, eu vejo que foi, na verdade, os analistas colocam que foi surpreendente, né, que a União Europeia tenha chegado a esse acordo com os Estados Unidos, por causa das mesmas dificuldades que existem na União Europeia de se chegar a um acordo com o Mercosul. Então, você falou de uma reorganização do mundo em torno dos Estados Unidos,
na verdade, em torno da bipolaridade, né, que se formou e que finalmente, né, os analistas já viam isso há pelo menos 20, 30 anos, né, quando eu fiz minha graduação, e agora é uma realidade. Né? Assim, nesse momento mesmo, essa é a principal evidência de que a gente chegou nesse momento de realinhamento de parte do mundo em relação aos Estados Unidos e parte do mundo em relação à China. Né? Tem um conflito agora acontecendo também em Camboja contra a Tailândia, que é parte dessa tentativa de evitar que a Ásia se volte a sua esfera de influência, né, com centro na China, e que o resto do Ocidente, né, que aí nesse caso geográfico inclui, né, a América do Sul, se alinhe com os Estados Unidos nesse século, talvez, de enfrentamento dessas duas grandes forças da economia política mundial. Professor, a gente vê um Donald Trump né, quando ele assumiu aí o segundo mandato nos Estados Unidos, questionando muito o BRICS, não é? Falando que os países que fazem comércio com a China poderiam ser taxados em 10%. Parece-me que não voltou a falar mais nesse assunto. A gente está em cima dos 50% aí dessa tarifa, né, que deve entrar em vigor agora, 1º de agosto, há 4 dias. Como é que o senhor avalia, professor, essa situação? De um lado, a gente vê os Estados Unidos anunciando as parcerias comerciais com outros países, a gente já citou aqui, mas que o Brasil ainda fica nessa interrogação. A gente vê o vice-presidente Geraldo Alckmin falando que já teve conversas com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, a gente vê um grupo de parlamentar nessa missão lá fora, em Washington, para buscar avançar nessas tratativas, nesses acordos, não é? Não acordos, porque o grupo não vai fechar em si um acordo, mas avançar nessas conversas. E o Brasil, até agora, a gente não está vendo esse lado lá dos Estados Unidos para dizer assim, ok, vamos mudar isso ou vamos negociar. A gente está vendo o presidente Lula aí falando, né, durante os discursos, agora ele baixou um pouco mais o tom, mas assim, é sempre no diálogo, em busca do diálogo das negociações. Mas até agora, há 4 dias, professor, o que significa isso e o que pode chegar lá na frente depois do dia 1º? Olha, a gente vê que, como você colocou aí, várias evidências de que a política externa brasileira, inclusive o legislativo, tem feito esforços para abrir esse canal de diálogo. Mas eu acho que, de partida, e aqui eu faço uma análise política muito mais do que qualquer outra coisa, mas eu acho que, de partida, quando Trump já condicionou esses 50% à anistia do ex-presidente Bolsonaro aí nesse processo, ele colocou uma cláusula impossível na negociação. Quer dizer, ele não espera, na verdade, ele deu esse sinal, ele não espera, né, que seja aberto um canal de negociação. Então, por mais que o Brasil tente, né, o Lula certamente se agarrou num discurso mais nacionalista, enfim, para ganhar popularidade, para defender o interesse nacional, né? Mas, inclusive, hoje teve o lançamento de uma agenda, de uma política de promoção da exportação de micro e pequenas empresas, em que o Alckmin discursou e o Lula, né, simplesmente, como não acontece, quer dizer, ele sempre discursa, né? Ele não discursou hoje, como se fosse uma tentativa de evitar que ele usasse mais uma vez ali o palco de um tema que é de política exterior, que já estava, né, acertado antes dessa crise, para que se tornasse mais uma situação de escalonamento dessa tensão. Então, o Brasil está tentando fazer o esforço possível dentro da cláusula impossível que se foi colocada pelos Estados Unidos, mas e essa baixada de tom tenta alguma coisa até sexta-feira, né? Mas, enfim, temos que também ver se os Estados Unidos o Trump, né, vai realmente implementar essas taxas, já que há bastante questionamento delas dentro do próprio Estados Unidos. A gente vê essa imprevisibilidade, né, de Donald Trump, né? Mas vamos ver se vai fazer mesmo o jus, dizendo que não ia mudar a data, ela segue para 1º de agosto. Professor, para a gente finalizar, então, a gente vê o Brasil nessa busca das negociações, mas a gente vê também um setor, não só o setor do agro, mas da indústria, enfim, a gente vê um setor muito preocupado porque a corda pode rebentar aí, né? Hoje é dia do produtor rural, Dia Nacional do Produtor Rural. A expectativa também de temor dos produtores, porque essa conta pode chegar lá na frente
no campo. Sem dúvida, é uma preocupação do setor agropecuário, do agronegócio brasileiro, mas eu gostaria de que fosse aberta a possibilidade de se ver isso também como uma oportunidade, como se diz, de toda a crise, né? Na medida em que uma política industrial, né, bem acertada, que já inclusive está em desenvolvimento, né, no setor de fertilizantes, né? Então, uma política industrial que consiga, no longo prazo, obviamente, incorporar parte dessa produção que deixa de ser exportada para beneficiar ela aqui no próprio país. Então, eu falo da indústria né, que pode beneficiar cadeias produtivas relacionadas ao agronegócio. Então, da carne, a madeira, o suco de laranja, o café, esses grandes setores que devem ser prejudicados, né, com essa tarifa, que serão, se forem implementados, como eu disse, né, prejudicados nesse primeiro momento. Mas uma política industrial bem acertada, né, poderia ser uma perspectiva muito interessante de resultado de longo prazo dessa crise atual. Frederico Seixas, professor de Relações Internacionais do IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado e de Capitais. Muito obrigada, viu, Frederico, pela gentileza dessa análise aqui com a gente hoje no nosso jornal. Uma boa noite e até uma próxima. Boa noite, Simone. Tchau, tchau.